Olá, galera. Eu sou a Cristina Maia e vocês estão no canal Vamos Ver. Mais uma vez com o Dr. Daniel Toledo e hoje vamos esclarecer sobre visto de estudante para os Estados Unidos. Se você tem interesse em estudar lá, fica com a gente até o final. Vamos ver. Doutor Daniel Toledo, eu acho que nem preciso apresentar novamente, porque o Daniel, para quem acompanha o canal, já participou de várias entrevistas, explanando sobre vários temas aqui no nosso canal. Bem-vindo, Daniel. Obrigado, Cris. É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Muito obrigado aos seus inscritos. Da última vez que a gente esteve por aqui, deixaram diversas perguntas, tentamos responder todas. Vamos lá falar sobre o visto F1, que é um visto para estudantes. Por acaso, é um visto para quem pretende imigrar para os Estados Unidos? Porque existe uma diferença entre visto de curta duração e visto de imigração. Você poderia falar um pouquinho a respeito disso? Claro, vamos lá, Cris. É importante as pessoas entenderem uma diferença muito grande que existe entre vistos de imigrante, vistos de não imigrantes, e as pessoas imaginam que também, não imaginam, na verdade, que também existe uma outra modalidade, que são as autorizações de entrada no país, que não são vistos, né? Porque o visto é o stamp no passaporte. Existem autorizações de entradas que fogem da categoria de visto. Como, por exemplo, quando alguém tem um visto de imigrante aprovado no país de origem dele, ele não precisa estampar o visto. Ele pega uma pastinha com todos os documentos consulares, onde ele vai apresentar essa pastinha na entrada do país, porque ele já tem uma autorização de fazer um ajuste de status dentro do país e pegar o green card dele dentro do país de destino, né? No caso dos Estados Unidos. Então, existem aí essas três modalidades. São divididas em duas, mas vamos dividir em três para ficar fácil para as pessoas entenderem. Primeira categoria é de não imigrantes, ou seja, pessoas que têm uma data limite de saída, um tempo máximo de saída do país. A pessoa não vai mudar definitivamente, ela não vai instituir uma residência permanente no país. Ela vai ter uma residência temporária, ela não é residente permanente, ela não tem os direitos de residente permanente, e aquele visto ali, ele pode a qualquer momento expirar, e essa pessoa precisa sair ou renovar esse visto mediante novas análises das condições que ela teve na primeira vez que ela pegou aquele visto. Os vistos de imigrantes são aqueles vistos que concedem para as pessoas as autorizações de residência permanente, ou seja, o green card para os Estados Unidos. E o visto F não é um visto de residência permanente, ele é um visto temporário, geralmente concedido por 4 anos para quem pretende estudar nos Estados Unidos. Então, o titular do visto F1 e o cônjuge, ele pode trabalhar e, se no caso não puder, quais seriam as alternativas para essas pessoas? Vamos falar primeiro do cônjuge, você vai entender por quê. Cônjuge, visto F, não pode trabalhar, de jeito nenhum, tá? Cônjuge de estudante não pode trabalhar de jeito nenhum. Filhos também não podem trabalhar de jeito nenhum. Muita gente fala, não, mas meus filhos são crianças. Sim, seus filhos podem ser crianças, mas tem filhos que têm 16, 17, 18 anos e eles teriam idade para poder trabalhar em algum lugar, mas não podem trabalhar em nenhum lugar. Então, esse é um ponto importante de saber. Visto F1 pode trabalhar? Depende. Depende do curso. Na hora que você termina o seu curso, você pode solicitar um OPT, Optional Practical Trainer. O OPT te dá a autorização de trabalho por 1 ano para que você possa trabalhar dentro daquela área do seu curso. Então, por exemplo, vamos dizer que você veio fazer um curso de especialização em direito marítimo, tá? Um curso de 1 ano e meio, 2, aí, onde você faz essa especialização. Você pode usar esse OPT para trabalhar 1 ano em algum escritório, em alguma empresa que vá fazer direito marítimo para você ter esse ano de estágio, certo? Então, o F pode trabalhar depois de terminado o curso através do OPT. O F2, cônjuge e filhos de F1 não podem trabalhar em momento nenhum. Opção para isso, ter uma boa reserva financeira, porque não existe exceção para que você possa trabalhar. Eu lembro que quando eu estudei aí, eu estava com a pretensão de fazer a pós-graduação. E na época eu fui informada pelo DIN
que eu poderia trabalhar dentro daquela área. Então, eu estava estudando a linguística aplicada, ensino de língua inglesa para estrangeiros, e eu poderia trabalhar dentro da universidade, dentro da minha área, e pronto, eu nem lembro se poderia ser um trabalho remunerado, se seria algum estágio remunerado, né? Por que eu estou falando isso? Essas questões das pessoas terem os pedidos desse tipo de visto negado, é muita gente. A imigração, ela está ali de olho em todo mundo. Então, eles têm os records, né? Quem está entrando, quem está fazendo o quê. Não pense que você não vai ser vigiado. E, é claro, essa questão da negativa, as pessoas, de repente, estão entrando, fazendo uma coisa que não deveriam, né? Então, eles começam a negar. Isso é uma opinião pessoal, né? Não é uma verdade, a gente não está, eu, pelo menos, não estou fazendo essa afirmação, mas é uma questão para a gente começar a pensar um pouquinho a respeito disso. Uma coisa importante, Cris, que eu acho que é importante a gente falar, é que muitas pessoas estão nessa ilusão de fazer o visto de estudante, falar, não, eu já tenho visto de turismo, eu vou fazer o visto de estudante e vou ficar lá um tempo para ver o que acontece. Se o agente perceber que a intenção é ficar nos Estados Unidos, a gente tem visto muito visto de turismo sendo cancelado em entrevista para visto de estudante. Então, ele não só nega o visto de estudante, mas ele cancela o visto de turismo da pessoa também. Então, toma cuidado com a real intenção da viagem. Onde e como pedir o visto F1 para estudante no Brasil e aqui em Portugal? Consulado, né? Visto de estudante é sempre visto consular. Qualquer visto, na verdade, é sempre visto consular, obrigatoriamente. Quando você está dentro do país, seja Estados Unidos ou qualquer outro, você não muda o seu visto, você muda o seu status. São coisas diferentes. Então, sempre pedido consular, sempre através do ADS 160, que é obrigatório você fazer o preenchimento, é o praxe de todos os consulados. Preencheu a DS 160, ela leva a documentação no consulado. Muitas pessoas me perguntam, poxa, mas o que eu levo no consulado? Tudo que você conseguir levar para comprovar. Primeiro, capacidade financeira. Segundo, vínculos com o seu país. Terceiro, necessidade real de você estudar inglês. Vai melhorar a sua promoção no trabalho, vai melhorar a sua vida profissional, vai melhorar a sua carreira. De repente, você quer fazer um mestrado e a universidade que você quer fazer o mestrado, ela exige 2 línguas, né? Isso tem sido, sim, um ponto extremamente importante. E uma coisa interessante, Cris, falei de mestrado agora, até já atropelando aqui, mas é uma informação bacana. Você sabia que para alguns mestrados nos Estados Unidos e todos os doutorados nos Estados Unidos, você não pede visto de estudante, você faz um contrato de trabalho com a universidade? Não é um visto de estudante, é um visto de trabalho. Quando você envolve pesquisa e desenvolvimento, a universidade não te dá um visto F, ela te dá um visto de trabalho para que você possa desenvolver isso. Que interessante, hein? Doutorado nos Estados Unidos, por exemplo, teria um visto de trabalho com a universidade. É o que chamava na época de Bolsa Sanduíche. Na época, o Brasil parece que tinha alguma parceria em relação a isso, né? Não é o Bolsa Sanduíche, né? Onde você começa no Brasil e depois termina em outro país. Não é esse tipo de situação. Pode até ser, mas não é o que eu estou me referindo. O que eu me refiro é que muitas pessoas querem fazer doutorado ou pós-doutorado ou alguns cursos de mestrado, não são todos, tá? Eles são voltados para a área de pesquisa. Esses cursos, eles não concedem o F, nem o F nem o M para o estudante. Eles fazem um contrato de trabalho com a pessoa. E ela vem para os Estados Unidos com uma autorização de trabalho naquela área, especificamente para fazer o doutorado e desenvolver uma pesquisa. Uma das exigências, como você mencionou aí anteriormente, era ter os meios de subsistência, apresentar os meios de subsistência. Para uma pessoa que não tem trabalho, seja no Brasil, seja aqui em Portugal, e queira estudar, ela vai ter que comprovar um montante para dizer que ela tem como se manter aí? Ela tem que comprovar que ela tem esse montante em conta corrente disponível para utilização imediata do tempo do curso que ela está se matriculando. Então, vamos dizer que ela quer se matricular num curso de imersão de 6 meses. Ela precisa demonstrar que ela tem o suficiente para pagar o curso,
para pagar a sua alimentação, o seu transporte e onde ela vai morar durante esses 6 meses, mais a passagem de ida e volta. Precisa. Se ela não tiver isso em conta, ela precisa ter um sponsor. E esse sponsor precisa fazer uma carta dizendo que ele é responsável financeiro por essa pessoa. Qual que é o grande problema disso daí? Eu tive, há umas 2 semanas atrás, uma conversa com uma moça de 24 anos, ela acabou de se formar, e ela teve um namorado dela que mora nos Estados Unidos, ele vai para o Brasil constantemente, ele tem várias entradas no Brasil, e ele quis ser o sponsor dela, né? E mostrou que eles tinham um relacionamento, que ele estava pagando isso. O visto dela foi negado porque a intenção dela foi distinta daquela do estudo. Ela não queria estudar nos Estados Unidos, ela queria morar com o namorado. Eles entenderam isso. Ela queria realmente estudar, ela ia fazer lá uma pós-graduação, ela tinha acabado de se formar, já estava tudo na faculdade, tudo certo, tinha as cartas da faculdade, tudo certo. Eles entenderam que a intenção dela era morar com o namorado e não estudar. Então, eles vão analisar a intenção primária. Qual é a sua principal intenção? Eu quero estudar também. Também não serve. Qual é a sua intenção primária? É estudar? É estudar. Ponto final. É só isso que vai interessar para eles. Qualquer outra coisa pode sim ser uma razão negativa do visto. De repente, para ela seria interessante o visto K, estou correto? Mas ela às vezes as pessoas não querem casar, né? Quando você pede um K1, ela tem 90 dias para casar. E eu, particularmente, digo isso, eu sempre que eu vejo situações dessa, eu converso sempre com os americanos, né? E eu gosto de deixar muito claro isso para eles, pelo próprio bem das brasileiras, porque muita brasileira vindo casar com um americano. Não é o contrário. Eu não vejo muitos casos do contrário, de brasileiros vindo casar com americanas. Não vejo. E eu sempre converso com eles. Eu falo, olha, meu caro, você tem consciência da responsabilidade que você está assumindo? Porque essa mulher está saindo do país dela, vindo até aqui, e você tem 90 dias para casar com ela. Não é para você curtir a moça durante 90 dias e mandar ela embora depois. Você vai ter que casar com ela em 90 dias. Você tem essa consciência? Está claro isso para você? A responsabilidade que você está tendo de tirar uma pessoa de um país para vir para um outro lugar com uma expectativa, com todos os sonhos e tudo mais, você tem essa consciência? Senão vira festa, né? Vamos pedir um visto K agora. Quero trazer a brasileirinha para cá, bonitinha, para ficar aqui 90 dias, depois eu mando embora. Falo, não vou casar, ela tem que sair, ela tem que ir embora, ela não vai ficar me enchendo a paciência aqui. Não é assim que funciona, visto K é muito sério. Eu, particularmente, assim, se a pessoa não tem um relacionamento de longa data e realmente tem intenção de casar, eu não gosto do visto K. Já vi muita coisa ruim acontecer com o visto K. Muita gente voltar chorando para o Brasil por causa do visto K. A pessoa teve um visto negado, ela deve desistir por completo? Estou falando de F1. Ou ela deve tentar novamente? Depende da real aplicação. Se essa pessoa realmente tem interesse de estudar nos Estados Unidos, está focada no estudo e quer fazer estudo, deve tentar novamente, deve ir lá conversar com outro agente, levar mais documentos, provar que realmente ela quer estudar nos Estados Unidos, insistir na questão do estudo realmente para os Estados Unidos. Mas se a intenção dela é outra, eu sugiro que não fique insistindo muito, porque nesse caso dessa moça, né, que queria vir, mas ela queria ficar com o namorado, ela queria estudar, mas ela queria também ficar com o namorado. Ficar insistindo muito, eles vão colocando flags no seu prontuário ali, no seu FOI ali. Na hora que você vai pedir um visto qualquer, que não seja mais o de estudante, que seja seu visto de turismo, tem 10 flags ali mostrando que você tinha dual intent. Entendeu? Então, o próprio agente vai olhar ali e falar, não dá para acreditar nessa pessoa. Eu tenho recebido alguns comentários de alguns seguidores que, apesar de já terem ido para os Estados Unidos com o B1 ou B2, por exemplo, tiveram o pedido de visto F1 negado. Você, com a sua experiência, poderia relatar mais ou menos quais são os motivos pelos quais algumas pessoas, alguns brasileiros, tiveram esse indeferimento? As pessoas precisam sempre lembrar que a legislação que regulamenta todos os vistos para os Estados Unidos
é a INA, Immigration and Nationality Act. Se você olhar na 213, no inciso, no artigo 213, 14 e 15, você vai dar uma olhada ali, você vai ver quais são os requisitos que são necessários para a concessão de alguns vistos. E muitos vistos são cancelados pelo não cumprimento daqueles requisitos ou não concedidos pelo não cumprimento daqueles requisitos. O mais comum para os vistos de turismo serem negados é quando a pessoa não demonstra vínculos de retorno no país. Ou seja, a pessoa não tem uma casa, não tem um imóvel, não tem um trabalho, não tem uma renda fixa no país, não tem razão sequer para retornar ao país de origem, ou seja, o Brasil ou qualquer outro. Então, obviamente, essa pessoa é um fortíssimo candidato a pedir o visto de turismo, mas ficar definitivamente nos Estados Unidos. Então, ele é negado. O visto F1, que é o visto de estudante, ele segue as mesmas características. Por que você quer estudar? Essa é a primeira pergunta que todo agente faz. Por que você quer estudar nos Estados Unidos se hoje existem diversos cursos de inglês muito bom e, inclusive, cursos online com americanos nativos que também são muito bons? Por que você precisa dessa imersão na sua vida? E aí, quando você agrega nesse seu pedido o cônjuge, marido ou esposa, os filhos, eles imaginam de uma outra forma, né? Na verdade, você não está querendo ir para os Estados Unidos para estudar, você está querendo ir para os Estados Unidos com o visto de estudante para não gastar num visto definitivo, para fazer um período de experiência. Porém, o problema não é o seu período de experiência. O problema é que o cônjuge não pode trabalhar, e geralmente eles vão trabalhar, e os filhos não podem estudar em escola pública, e eles vão estudar em escola pública, porque escola pública é o melhor ensino que tem nos Estados Unidos. Então, esse tem sido o grande problema, razão de negativa de muitas pessoas, falta de perfil. Para a gente fechar essa entrevista, você tem alguma consideração para colocar, alguma dica para os nossos espectadores? Eu acho que o mais importante é que eles tenham sempre consciência própria de olharem para si mesmos e questionarem qual é o meu real interesse de mudar de país ou de ir fazer algum curso em algum país. Qual é o real interesse? Hoje, honestamente, esse visto não vai passar, né? Eles estão extremamente cautelosos com isso e passando uma peneira muito fina nesse tipo de perfil de pessoas. Então, sugiro que não faça. Seja honesto consigo mesmo, qual é o real interesse de mudar de país? É estudar ou é passar um tempo e conhecer? Não se iluda de que eles vão aceitar qualquer tipo de desculpa, eles vão olhar a fundo esse tipo de coisa. Se a sua intenção é passar um tempo num país, mesmo estudando ou qualquer coisa que o valha, converse com um advogado de imigração. Nós não fazemos esse tipo de trabalho para visto de estudante nem visto de turismo. Estou realmente aqui trazendo só informações para vocês, pela experiência que a gente tem, mas nós não fazemos na Toledo esse tipo de trabalho, nós só fazemos aí vistos de trabalho e vistos de imigrantes. E se você quiser informações sobre imigração, ninguém melhor do que Daniel Toledo e o seu escritório. Até a próxima, Daniel. Muito obrigada. Obrigado, Cris. Um grande abraço a todos. Vamos ver.